Eu vou falar para vocês que eu vou falar sentado na cadeira da sessão do Congresso. Então, Parece que sim. Há um entendimento construído com vários líderes partidários, dentro do respeito, da harmonia e da independência dos poderes, que é o que a gente tem sempre pregado aqui. Há esse sentimento com o compromisso assumido na questão do orçamento impositivo. Então isso realmente foi muito importante para esse entendimento, porque, veja só, a regulamentação do orçamento impositivo, através dos projetos de leis que foram encaminhados pelo governo, é de fato o que o parlamento todo votou. Hoje nós temos 3 emendas constitucionais, a 85, a emenda constitucional 100 e a emenda constitucional 102. A questão do orçamento impositivo é a descentralização dos recursos. A gente sabe que os grandes países trabalham com base no orçamento impositivo. É uma coisa que o governo apoia, é uma coisa nova também. Nós estamos aprendendo a conviver com essa impositividade do orçamento. Começamos com a emenda individual, depois com a emenda de bancada coletiva, depois com as emendas de comissão. E, de fato, houve alguns ajustes para serem feitos. Por exemplo, não se sabia como se resolveria a questão dos restos a pagar. Não se tinha uma orientação, estava todo mundo com muitas dúvidas, muitas interrogações em relação ao orçamento impositivo, que foi aprovado e apoiado por todos os parlamentares, tanto que transformaram-se em emendas constitucionais. Havia já um entendimento por parte do próprio governo, da equipe de governo e dos consultores do Senado, da Câmara e do Congresso, que era preciso fazer umas adequações nessas dúvidas, porque poderíamos ficar sem a execução na ponta. Então, esse entendimento foi possível se consolidar quando, de fato, o governo, o Poder Executivo, assumindo o compromisso da descentralização dos recursos, que é ponto fundamental, porque muitas das vezes esses recursos, ou a maioria das vezes, são os únicos recursos que chegam nos rincões do Brasil para a construção de uma escola, para a construção de uma creche ou de uma unidade de saúde. Nós temos vários Brasis dentro de um Brasil e os parlamentares nos seus estados são cobrados por essas liberações. Havia essa dúvida geral de todo mundo. Então, quando o governo assumiu encaminhar esses 3 PLNs regulamentando o orçamento impositivo, repito, a regulamentação do orçamento impositivo é o fortalecimento das instituições. De maneira nenhuma, o parlamento quer assumir a responsabilidade do executivo. Jamais o Congresso, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, em nenhum momento quis fazer com que o que se diz pela rua, o chamado parlamentarismo branco. Ao contrário, nós queremos fortalecer o executivo, nós queremos fortalecer o judiciário, fortalecer o parlamento. Isso eu tenho pregado sempre. O fortalecimento das instituições é o fortalecimento da democracia. Então, concretamente, o sinal claro do governo de fortalecer o executivo dá para o parlamento também a tranquilidade de manter o veto do governo. Votar os PLNs é fundamental. Acho que o entendimento, o diálogo, a conciliação são fundamentais para conseguirmos avançar. O que o Brasil, aliás, o que o parlamento entregou para o Brasil, para as próximas gerações, e continua disposto a entregar, que são as matérias em tramitação, já votadas e aprovadas, e outras próximo de aprovarmos, são um sinal claro de que nós queremos resolver isso. A independência é fundamental, mas a harmonia também é fundamental. E isso só se consegue através do diálogo. Eu tenho me pautado como um ponto de equilíbrio na relação institucional. Vocês têm acompanhado a minha atuação, o Brasil tem acompanhado. Eu tenho, em alguns momentos,
delicados e importantes da história nacional, me mantido na posição de conversa e de diálogo, porque só esse caminho constrói. Não podemos ficar discutindo as nossas divergências. A gente precisa construir as convergências, porque a sociedade espera do parlamento isso. Então, eu compreendo que o gesto do Poder Executivo, do governo federal, de cumprir o que fala, porque o governo federal apoia o orçamento impositivo. Nós votamos e promulgamos as 3 emendas. Então, se isso, de fato, é o ponto principal para essa relação de independência e de fortalecimento, mas de harmonia, o Congresso tem que fazer o gesto. E fazer o gesto é saber que com o orçamento impositivo nós estamos sendo respeitados dentro da legislação brasileira do que foi votado, e saber que a possibilidade do veto presidencial ser mantido, do Congresso, da nossa parte, com a manutenção do orçamento impositivo, a gente pode acabar com essa polêmica, porque essa polêmica não faz bem para o Brasil. Então, vamos manter o veto presidencial que foi acordado e vamos agora votar o orçamento, a regulamentação do orçamento positivo. Vai ser, os líderes fizeram um acordo, os líderes fizeram um entendimento republicano e democrático. É preciso frisar isso. Entendimento, diálogo e conciliação fazem parte da democracia. Nós não vamos nos furtar de conversar, porque só a conversa pode resultar em soluções para o Brasil, para 200 milhões de brasileiros que aguardam a resposta do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então, o entendimento é que os líderes estavam recolhendo as assinaturas para que a gente pudesse ter a maioria absoluta na Câmara e no Senado, para trazermos o PLN da Comissão de Orçamento para o plenário, para os relatores serem designados agora, provavelmente, quando a gente coordenar a sessão, e eles fazerem a leitura dos seus relatórios e a gente votar tudo. Votar os PLNs de regulamentação do orçamento impositivo e votar a pauta das cédulas da manutenção do veto presidencial. Espero que seja tudo hoje.